Você que clicou nesse vídeo deve estar pensando assim, essa garota deve ter ficado louca de vez, porque o que tem a ver de Edgar Allan Poe com escrita de roteiro? Eu vou dizer que tudo. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um ensaio chamado Filosofia da Composição e eu vou trazer aqui algumas observações muito importantes de dicas para você escrever o seu roteiro. Edgar Allan Poe, para os íntimos Ed, foi um escritor norte-americano que ficou famoso pelos seus contos e poemas que tinham ali um toque sombrio. Inclusive tem um meme muito antigo que é uma espécie de ainda que eu andasse pelo Vale das Sombras, eu não temeria mal algum, inclusive adoro. Mais ou menos isso. Acho que diz bem o espírito do Poe. E ele também é considerado o pai da literatura policial antes aí de Sherlock Holmes. E se você já ouviu falar no Poe, provavelmente você já ouviu falar no poema mais famoso dele, que é O Corvo. E no Corvo a gente tem essa história, né, de um homem que está sofrendo com a morte da sua mulher, da sua amada, e entra um corvo, ele recebe a visita de um corvo que fica falando Nevermore para as perguntas que ele faz. E aí o Poe, ele vai escrever um ensaio chamado Filosofia da Composição, que eu acho excelente, é fácil de vocês acharem na internet, assim como o poema. Se você não leu, eu recomendo a leitura dos dois, porque ele vai contar pra gente qual foi o método, qual foi o processo de escrita desse poema. E por que isso é tão importante? Porque eu acho que a gente tem que desmistificar, a gente tem que acabar com essa ideia do artista que tem uma inspiração e vai lá e escreve. A gente sabe que não é assim, principalmente para escrever roteiros, você precisa de método. Você pode até escrever ali num primeiro momento aquela massa, ela pode estar um pouco disforme e depois você vai arrumando e pensando nela. É muito importante que a gente, como roteirista, tenha noção de estrutura, encare nosso trabalho de uma forma profissional, metódica, que a gente pense no que a gente está fazendo. Então, aqui o Poe, ele vai falar que quando ele estava escrevendo O Corvo, ele pensou quase numa equação matemática. Tem várias coisas que se aplicam à escrita de roteiro. Inclusive, eu trabalho com uma leitura de roteiros, eu sinto que há às vezes uma dificuldade de ritmo, uma dificuldade na progressão, então eu também queria trazer esse texto para você que talvez esteja escrevendo histórias mais curtas. Pode ser um texto bem legal aí para você mapear e estabelecer um método para a escrita da sua história. O ensaio que eu tenho tá nessa edição aqui, que é Poemas e Ensaios, mas eu acho que vocês acham super fácil, então vocês encontram na internet, é de fácil acesso, é super curtinho, deve ter assim 10 páginas e vale a leitura. Eu queria comentar alguns pontos aqui que eu marquei e queria também no final trazer um exemplo de um curta para vocês assistirem que tem no YouTube, pra gente poder conversar mais um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que o Poe vai falar que ele pensou quando ele estava escrevendo O Corvo é a extensão. E aí a gente já tem um tópico muito importante. Por exemplo, se você for contar uma obra muito extensa, você tem que levar em consideração as paradas que o leitor vai fazer, que ele não vai ler aquilo de uma vez só. Então talvez, se você quiser um efeito específico, ele se perca ao longo do caminho. Mas se essa for a ideia, você tem que pensar a sua estrutura de uma forma que ele não se perca. E eu vejo muitas vezes a pessoa querendo fazer uma série de uma história que não tem massa o suficiente para se tornar uma série. Ou então de uma pessoa querendo escrever um longa que é um média, um curta, ou escrevendo um curta que pode ser um longa, tem muitas tramas ali. Pense bem a extensão da sua história para você pensar, olha, eu quero fazer um longa, então vão demandar subtramas, você vai ter que pensar qual a extensão daquele longa. Então antes até mesmo de você pensar em termos de estrutura, você tem que pensar qual é o tamanho, porque só assim você vai poder pensar na estrutura. O segundo é o efeito. Ele ficou se perguntando, qual é o efeito que eu quero passar para o meu leitor? E aqui você pode se perguntar, qual é o efeito que eu quero passar para o meu espectador? Eu quero emocionar, eu quero rir, eu quero levar uma reflexão. Isso vai impactar toda a sua obra. Que ele estava falando que o efeito que ele queria era a contemplação do belo, ele queria a beleza. Pensando no efeito, ele vai para o tom. Eu quero emocionar as pessoas, porque as pessoas de almas sensíveis são emocionadas e podem ir às lágrimas. Então, qual é o tom máximo que expressa essa contemplação do belo, né? E aí ele vai chegar na melancolia, nesse tom mais melancólico que vai editar ali o Corvo. E no nosso caso, a gente pode pensar, tá, então eu quero fazer rir, mas como que eu faço isso? Aí a gente vai pro tom. Eu posso fazer uma comédia pastelão, eu posso fazer uma sátira, tem várias formas
de causar esse efeito no meu espectador. E aí logo depois ele vai começar a pensar na estrutura. E quando ele entra na estrutura, o primeiro tópico que ele coloca é sobre a rima, porque a rima é muito interessante a gente pensar o poema, né, como esse lugar assim que precisa ter um ritmo. O poema ele tem um ritmo. Então, para você que está escrevendo, entender esse ritmo e essa progressão que o Poe vai fazendo no Corvo é essencial para você pensar ali sua estrutura, porque ela tem que chegar em algum lugar. E nós vamos falar sobre isso. Então ele fica pensando nessa rima. E aí ele pensa, não, tem que ser uma palavra que vai sendo repetida. E aí ele chega nessa palavra nevermore, que ele vai, enfim, dar uma explicação. E aí ele pensa, não, essa palavra vai ser repetida com algumas variações, mas ela vai ter esse tom, assim, sempre nevermore, nevermore. E aí ele pensa, de onde vai vir essa palavra? E aí ele vai, não, é um animal que vai falar essa palavra. Talvez um papagaio, aí ele repensa, não, um corvo. Por quê? O corvo faz muito mais sentido com esse tom que ele quer dar, mais melancólico. E aí ele pensa, então qual é o tema da minha história? Outra coisa para vocês pensarem. Bom, ali ele já tem uma ideia de estrutura, ele já tem uma ideia do tom, ele já tem uma ideia do efeito. Veja quantas coisas ele está se perguntando enquanto ele está fazendo. E aí ele pensa, qual é o tema mais melancólico que tem a ver com esse efeito de beleza que eu quero dar? Aí ele pensa, na morte de uma bela mulher. Então ele tem essa ideia do personagem que está lamentando a morte da sua amada. E ao mesmo tempo ele tem um problema, porque como que ele vai ligar esse corvo que ele pensou que vai repetir essa rima com esse cara aqui? Percebe que as coisas até então não estão conectadas. Ele não tirou essa ideia do corvo que fala com o cara do nada. Não, ele vai conectando. Então ele pensa, não, então esse homem vai receber essa visita desse corvo, vai começar a fazer perguntas, e aí é uma parte muito importante que eu queria chegar para falar com vocês. Ele vai fazendo essas perguntas e aí o corvo vai repetindo nevermore, nevermore, com algumas variações. A variação é no tipo de pergunta. Até que, e aí eu acho que é o principal que a gente tem que absorver do Poe, você tem que levar isso para sua vida. Porque ele diz que a primeira cena que ele escreveu, o corvo responde nevermore pro ápice, pro clímax, quando ele vai perguntar da mulher. E aí o corvo fala nevermore. Então perceba que a gente tem umas perguntas, ele vai falando nevermore, até chegar a esse momento. Ele só começou a escrever quando ele tinha o final, mas não era só isso. Ele só começou a escrever quando ele chegou no clímax, ele tinha o clímax. Então ele construiu toda essa rima e todo esse ritmo para chegar em um determinado momento. Então ele diz que você só consegue esse efeito de causalidade se você sabe para onde você está indo. E eu sei que isso é meio óbvio, mas eu acho que falta uma percepção às vezes de qual é a cena máxima, o estopim, para onde você está me levando, sabe? Aquela cena que a gente está esperando. E ler a filosofia da composição vai ajudar muito vocês a entender sobre ritmo, porque é essa progressão, ele marca as coisas pelo nevermore. Como ele está marcado por uma rima, é muito mais fácil a gente entender essa progressão. Mas, por exemplo, eu queria muito que vocês assistissem, eu vou deixar aqui embaixo, um curta de 2 minutos, que talvez vocês já tenham assistido, é um curta de terror, chamado Lights Out, não tem diálogo, então não tem problema se vocês não sabem inglês. E o efeito mais básico que ele quer passar é o susto. Então a gente vai ter essa mulher que tá tentando dormir e de repente do lado, esse é o clímax, do lado da cama dela vai ter uma criatura. Só que ele precisa te preparar para o susto, para você chegar até esse momento. Então ela vai no corredor, vai acender a luz e vai apagar e vai vendo pequenas sombras. Isso é progressão. É você ir colocando aos poucos até chegar naquela cena do efeito que você quer passar, a cena do clímax. É muito importante que a gente perceba, tanto lendo o Poe, tanto assistindo esse curta, de que é isso, em menor ou maior escala, dependendo da extensão do que você está contando, que você precisa fazer no seu filme, no seu episódio, etc. Você tem que pensar em pequenas medidas. Uma coisa muito legal que o Poe vai falar é que quando ele escreveu essa cena do clímax, que era a pergunta que ia ter a resposta, que ele preparou tudo para chegar nessa cena, se ele escrevesse depois, né, porque ele faz de trás para frente, se ele escrevesse em outra parte anterior uma cena que tivesse um efeito, um impacto maior, que fosse melhor do que essa, ele não hesitaria em diminuí-la no sentido de deixá-la pior, para não perder
a grandiosidade do clímax. Basicamente, a história ela é uma progressão. Às vezes a gente dificulta muito, nossa, não, mas aqui tem que ter uma virada, aqui tem que ter isso. Se você tiver uma progressão, você já consegue dominar a sua estrutura. Então, fica aí a lição de casa. Leia O Corvo, do Poe, leia a Filosofia da Composição, ambos você acham super fácil aí na internet, e assista o curta Lights Out, que eu vou deixar aqui embaixo. Pode ser que não tenha nada a ver com o gênero que você está aí escrevendo, e não é essa a questão. A questão é que a mulher acende e apaga a luz, uma sombra, cada vez fica mais próximo dela, até chegar e dar um susto. É isso que uma história é essa progressão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Então, se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like para eu saber que vocês curtiram, indicar meu canal ou se inscrever se vocês não são inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo. Tchau!